Ele tá aqui hoje. Você tá bem, meu amor? Opa, tudo bem. Tudo jóia, saudade de você. Que bom você aqui pessoalmente. Você e o nosso amigo Gavião. Isso é o seu aí. animal de poder, por isso que ele tá aqui? Um deles já começou, como sempre, a ter as coincidências aqui, né? Com a nossa produção, já viram um gavião outro dia. Eu vi gavião o fim de semana todo. É mesmo? Então. Carcará, o gavião pega macaco. Eu fui para uma reserva no final de semana e vi muitas aves especiais. Mas não me lembro de ter sonhado com nenhuma delas. Tem algum significado especial sonhar com gavião? Sim, toda a ave, né, principalmente as aves que voam alto, elas falam da nossa ligação com o divino. Então elas falam muito sobre a gente ter distanciamento sobre os nossos problemas e a gente poder também ter uma visão mais espiritual. Então se você viu e você conectou, porque você poderia ter visto e não ter conectado, foi a primeira coisa que você falou. Então provavelmente nesse momento é o momento de você ter mais distanciamento, você poder voar um pouquinho, sabe? Observar. Isso, observar. É o que enxerga muito. Né? Exatamente. Legal. Mas agora, o mais importante O gavião é uma águia. Então, lembra que você fez um post que tinha um vestido que a gente não sabia se era cinza, uns viam cinza, outros viam azul? Lembra desse post? Então, eu não tenho essa resposta ainda. Para mim era uma águia, mas a primeira coisa que eu cheguei aqui para gravar, a produção falou para mim assim, não, o gavião, e você falou de novo. Então eu vou deixar o pessoal de casa. Será que a gente está sugestionado porque o Corinthians perdeu ontem, então vale? A gente está vendo o gavião em todo lugar. Eu não sei. Estão tristes hoje. Eu acho que a gente podia fazer uma enquete com o pessoal de casa para saber. Você acha que é gavião ou águia? Fala aí nas redes do Revista, porque eu não tenho essa resposta ainda. Mas seria o mesmo significado para os dois animais? Sim, porque são animais que voam alto e eles falam também para a gente ter visão. Né? Sempre isso, né? Olhar e dar um passinho atrás, pela questão deles voarem muito, muito perto do grande espírito, que é o Deus pro xamanismo. Né? Tá. Agora, sonhar com o mesmo animal pode ter significados diferentes. Ele pode ser o seu animal de poder, pode ser só um conselho. Como é que a gente faz para ter essa sensibilidade ou para se conectar realmente com aquilo que você está sonhando, para entender o recado que o sonho quer trazer? Existem 3 tipos de sonho, basicamente, né? Então a gente tem aquele sonho que é cotidiano. Então, por exemplo, quem tem criança em casa sabe. Você falou muito disso, por exemplo, seus filhos viram na reserva muitos animais, pode ser que sonhem com um deles. E aí você tem aquela descarga psicológica. Estão olhando agora, o pessoal vai tirar uma siesta de tarde, pode sonhar com um gavião, porque a gente falou. Então descarga psicológica. Está no subconsciente. Muitos sonhos são assim, sem problemas. Aí tem um outro tipo de sonho também, que é o premonitório, que esse é mais raro. Então, às vezes, um animal pode vir falar sobre algo que vai acontecer. E o mais interessante, que eu acho, na minha concepção, é o recado. Que é quando os animais de poder, ou seja, nossos anjos em forma de animais, trazem pra gente recados pelo sonho. Aí que é quando a gente se desdobra. São premonições. Sim. E aí a gente tem que ouvir, no nosso caso, o que significa. Porque o que acontece? A gente tem vários tipos de protetores. Pode ser que você tenha um inseto como protetor. E na sua vida ele faz uma boa função. Então por isso que não é uma receita de bolo. O que é muito importante é o recado do gavião, a gente observar a vida. Porque, por exemplo, você, inclusive em jornada xamânica, quando a gente vê um animal várias vezes, ele está reforçando aquele recado pra gente. Pô, eu vi vários. Alguma mensagem tem para você no caso. Por isso que é tão interessante e importante a gente saber qual é o nosso animal de poder, para cada vez que ele aparecer no nosso sonho, a gente prestar atenção o que estava acontecendo com ele, se ele trouxe algum recado, alguma mensagem, qual é o contexto que ele estava inserido, para entender, porque se ele apareceu, o animal de poder apareceu, é um recado, sem dúvida nenhuma. Sim. É um recado e às vezes não é nada catastrófico, às vezes é só um recado de que você está no caminho certo, de que a sua vida está fluindo, ou para você ter resiliência, então pode ser uma coisa muito positiva, inclusive. Tá bom. Vamos então aos significados dos animais. Olha, gente, hoje só vou poder pescar aqui mensagens de sonhos com animais, tá bom? Então, até pra gente entender o significado de cada um, de repente você sonhou com um animal que alguém aqui também tá perguntando, então pode ser que sirva para você esse recado. A Patrícia de Moraes da Cunha, que é de 3 de março de 75, ela tem sonhos recorrentes com leões e tigres. Sempre são mansos e parecem estar me protegendo. Mas quando sonho com bois, sempre pretos, muito agressivos, estão tentando me pegar. Ela diz que tem esse sonho sempre. Bois bravos, tigres e leões mansos. Olha que coisa interessante, Rê. O leão, ele fala de libertar-se de tensões.
né? E o tigre fala de assumir o próprio poder. O boi, de fato, tem essa, mesmo que ela não saiba, esse significado de falar sobre o mal, sobre algum perigo. Então, o que acontece? Provavelmente, ela está se preocupando demais, tem que libertar-se das tensões, porque esse perigo não é tão grave assim. Primeiro, porque se você coloca, são 3 animais, 2 são protetores e um ele estaria em desvantagem, um animal que apresentaria um perigo. Então, se ela sonha recorrentemente, ela é uma mulher de peixes, ela tem que se concentrar mais em se libertar das tensões, porque ela está com algum medo aí que está rondando. E tanto é que ela fala, inclusive, que o boi é agressivo e esse é o... boi é brabo. Essa é a representação desse animal de poder mesmo. Ah, tá bom, tá bom. Agora a gente tem aqui a mensagem da Rita de Cássia Pinheiro, que assim como o leão, sempre sonha com cobra. Ela é de 22 de setembro de 69. Ela diz que essa cobra, na maioria das vezes, está saindo... na maioria das vezes, ela saindo de casa, que é uma casa que ela morava antigamente. Nesse contexto, a cobra quer dizer o que, será, hein? Engraçado, Rê, porque quando você vai falando, esse contexto da cobra saindo de casa também me dá uma impressão de que alguma questão no campo sexual, da sexualidade dela, precisa ser vista. Agora, de qualquer forma, a cobra sempre fala sobre uma transformação, porque ela troca de pele. Então, provavelmente, e esse retorno a uma casa antiga, ela tem que fazer uma reconexão com o passado dela. Às vezes, algo que aconteceu, que a traumatizou, isso fica bem claro para mim. Então, esse sair de casa, ela talvez precise deixar uma pele antiga, deixar um trauma, uma questão... transformação que ela não conseguiu fazer ainda. Exatamente. Algo que às vezes fica ali armazenado e um gatilho, algo de agora, aquilo eclode. É a sensação mais forte que me vem, e ela tem como animal de poder protetor a borboleta, que é um outro animal que está aparecendo aqui para mim agora, que é um animal de proteção que também fala sobre transformação, mas é uma transformação mais suave, mais gentil. Olha que legal! Então já ganhou 2, ganhou um de lambuja já. Aproveitou, já ganhou mais um. Boa, presta atenção então aí, minha querida Rita. Agora, tanto a Creuza Missassi, que é de 1 de julho de 52, quanto a Inês Marquezine, que é de 2 de abril de 63, sempre sonham com cachorros. Elas não deram mais detalhes aqui, tanto uma quanto a outra. A Creuza diz que ama muito a gente, obrigada, meu amor, que ela sonha muito com cachorros. E a Dene está aqui também dizendo que sonha sempre com cachorros, né? Quer saber qual é o significado disso. É interessante, a Creuza, ela é de câncer, assim como vocês vão estar impactados agora no final de semana, que a gente tem eclipse lunar. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque a sensibilidade vai estar muito forte. Cachorro sempre fala em fidelidade. Sim. E também aprendizado. Então, ela tem que aprender a ser fiel aos seus princípios. Não adianta, Rê. Às vezes a gente fala sobre... fazer algo que é contra a nossa natureza. Então a fidelidade, sonhar com o cachorro significa eu preciso ser fiel àquilo que eu acredito. Eu não posso abrir mão daquilo que é inegociável para mim. E também às vezes fala também sobre você estar duvidando da fidelidade de alguém, coisas desse gênero. Tá, independente do cachorro, pode ser o dela, pode ser de outra pessoa. Independente do cachorro. Agora, se ela tivesse mais detalhes da cor, a gente poderia aprofundar um pouquinho mais também. Tá. Vamos falar com a Janete Lacerda Soares. Ela diz o seguinte, eu não tenho a data de nascimento dela aqui, deixa eu ver. Janete Lacerda Soares, tem inclusive um leão na foto dela. No Instagram, acho que essa informação é importante, porque tem bicho aqui. Sonhei com um crocodilo negro comeu meu cachorro e depois me atacou. Era água transparente e de repente apareceu um guepardo branco amamentando 3 coelhinhos. O que você fez antes de dormir? Essa é a pergunta que eu faço. Tá meio psicodélico esse sonho. Tá demais. O que você aprontou antes de dormir? Me conta, Janete. O que acontece quando o sonho vem assim, cheio de mensagens? Parece que tá tudo cifrado aí. Coelhinho sendo amamentado por um guepardo branco. Então. Foi fofo, né? Com certeza. Partindo do pressuposto que ela estava sóbria antes de dormir, o que acontece? O crocodilo, ele fala da nossa ancestralidade. Então, é uma brincadeira, mas de fato tem um fundo de verdade. O que acontece? Ele aparecendo, abocanhando algo, significa o seguinte: tem algum imbróglio familiar que está bagunçando tudo. Você vê que nada faz sentido com nada. E o crocodilo fala da nossa ancestralidade. Então, provavelmente, alguma questão na família fez com que mãe fizesse lugar de filho, pai
pai fizesse lugar de avô e você faz um Olha que imbróglio. interpretação interessante. É isso. E quer dizer que Pessoas tomando o lugar de outras, às vezes por necessidade, né? Sim. Porque se uma sai, o outro tem que ocupar, né? Exatamente. Sabe aquela coisa que a gente escuta muito? Olha, eu precisei ser pai e mãe, por exemplo. Isso, para nossa energia, embora a gente entenda, até porque nós temos metade dos lares brasileiros governados por mãe solo. Sim, então, as mulheres são perfeitas nesse sentido. Mas falar que você foi pai e mãe, por exemplo, é mexer na estrutura familiar. Não, você foi mãe. Mãe é o bastante. Você foi a mãe que você conseguiu ser. Quando a gente faz isso, a gente cria um problema. Então, provavelmente, no caso dela, tem algo da ancestralidade vindo comendo de fato as coisas. Tanto é que tem aí uma representação da água clarinha e depois... O crocodilo comeu o cachorro. Exatamente. E olha que coisa interessante. O crocodilo come o cachorro, diz o seguinte, ó, cachorro é fidelidade. Sim. A fidelidade significa, é algo também que a gente trabalha nas questões dos padrões familiares, e ele comeu a fidelidade de cada pessoa o seu próprio sentido. Então parece uma brincadeira, mas tem muito. É que o sonho é super inusitado. O sonho Se você acorda e lembra disso tudo e fala, uau, que sonho doido. Mas olha como ele vem carregado de significado, que interessante dele. E aí você vê um guepardo que alimenta, quais são os outros bichinhos? O guepardo branco amamenta 3 coelhinhos. Aí eu até me perdi. E o coelho também fala muito sobre medo. Sobre medos e sobre descendência, ou seja, a gente ela vai... estivesse alimentando os medos. Exatamente. Então, um recado para ela é se concentrar em ficar no seu lugar. Só tem um lugar, Rê, que a gente pode ocupar na vida, o nosso. Então, existe um lugar para você, fica no seu lugar e faça também orações para a sua ancestralidade, para que a sua família possa te trazer paz e suporte. Tá bom. E o sonho com borboleta? É o sonho da Nessona Alves. Ela não colocou a data também de nascimento aqui. Borboleta é sempre transformação. Agora, uma transformação sutil. Porque, não sei se você sabe, quando a borboleta está no casulo, se ela sair um segundo antes, a asa não está muito seca, ela cai. Então, ela tem que saber exatamente o momento de mudar. E normalmente quando a gente está numa transformação, a gente vai demorar um tempinho ainda. Então, às vezes, são pessoas que têm que fazer uma transformação no relacionamento, às vezes marital, ou algo que está mudando e o destino está falando para você o seguinte, olha, preste atenção, que em algum momento você não vai ter mais chance de escolher. Até porque não escolher também já é uma escolha. Então, é uma transformação que é suave, mas a gente tem que perceber para a gente não ser tomado, sabe quando te puxam o tapete? Sim. E quando você não muda. Então, é uma questão da nossa amiga mudar. Vamos entrar no sonho da Juliana Carmo agora? Ela sonhou com muitas aranhas pequenas e juntas numa teia. Algumas saíam e mordiam. Não conseguimos nos livrar delas no sonho. Juliana Carmo, 16 de dezembro de 86. Juliana está muito preocupada, muito incomodada com as pessoas ao redor, porque a aranha ela representa teia. Teia-rede, criatividade. Então, elas mordem, provavelmente é um desejo inconsciente de afastar pessoas. Então, é quando eu tenho uma necessidade de me isolar e a aranha fala o seguinte, olha para isso com criatividade, porque nós não vamos nos isolar. É impossível. Então, a primeira imagem que me vem aqui, ela sendo muito sugada pelas pessoas ao redor. Isso acontece com a gente. Então, é ter criatividade para conseguir manter o seu espaço sem que as pessoas tirem sua energia. Entendi, tá bom. A Luciana Lima quer saber o que significa sonhar com sapo. Perfeito, Luciana. Lu, é o seguinte, sapo representa uma purificação, necessidade de purificar. Provavelmente, alguma energia aí tensa ficou em você, você precisa se limpar, se purificar. E o que é importante? A energia negativa precisa de uma brecha. Se você fecha a brecha, né, acompanhar o revista, por exemplo, não tem energia negativa que fica, porque a gente ri. Coisa boa. Então, e sorrir, quando a gente sorri, o nosso inimigo não entra. Então, sorrir com a gente, fica aqui todo dia, que a energia negativa não fica de jeito nenhum. Não fica. Que bom, que recado importante, hein? Presta atenção. Mas é verdade. Agora, vamos dar o nome certo, Rita? A Rita de Cássia Nunes Rocha, ela tá chamando de sonho. Eu consideraria um pesadelo. Fala. Porque ela diz que sonha sempre com barata. Ai, meu pai amado, eu ia acordar completamente assombrada, gente. Meu Deus, que bom que ela, tolera e consegue chamar de sonho.
Eu ia falar, gente, pesadelo a noite inteira com barata essa noite. E aí, o que significa sonhar com barata? É legal o sonho, sabe o que, mentira, não, não é não. Ô Rita, o seu sonho significa que você está se movendo pelo medo. Nós podemos, a gente pode se mover por várias questões. Às vezes o medo te faz sair daquela situação. Eu tô com medo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tô com medo de ficar aqui, eu queria ir para um outro bairro, eu vou trabalhar bastante para poder mudar de casa, por exemplo. O medo nem sempre é ruim. Então, no caso dela, a barata está dizendo o seguinte, ó, o medo vai fazer com que você se mova. Então, se algo te amedronta, olha para isso e vai procurar um lugar melhor. Agora, não é nada complicado não, porque a barata é um ser muito inteligente. Aliás, se nós tivermos um cataclisma, ou seja, se a gente tiver uma bomba nuclear, o mundo, a cair um asteroide, as baratas sobrevivem, todos nós vamos embora do planeta Terra. E quem é que está bem nessa história? Para nossa alegria, só que não. Né? É verdade. Elas são resistentes mesmo. Muito resistentes. Bom, vamos lá agora falar da Rebeca. Rebeca Sofia Savani, ela tem 25 anos. Ela sonhou com uma cracatua, aquele pássaro branco que parece uma arara, e ela me guiava num labirinto. Perfeito. Todo pássaro que tem algo ligado a canto, que ele fala ou ele expressa, ele está falando o seguinte, ó, você precisa ouvir, expressar sua voz para que você saia desse labirinto. Então, às vezes, a gente acha que a nossa voz é algo que não pode ser ouvido. A gente escuta o outro, mas não se escuta. Então, meu recado para você, Rebeca, não é isso? Rebeca, você precisa ouvir sua voz interior, para você sair de algum labirinto que está aí dentro de você. E lembre-se de ouvir o canto dos pássaros e trazer alegria para a sua vida. Então, presta atenção, porque por meio do som vão chegar recados e você vai se expressar também. Mas é um excelente sonho. Tá certo, boa. Deixa eu ver aqui. Tem alguns sonhos aqui que não são de bichinhos, viu, gente? Por isso que eu não vou poder trazer nesse momento, mas a gente traz um outro momento quando o Dani voltar também, tá? A Paula Gomes diz o seguinte, sonhei com uma tartaruga me arrastando para o mar. Ela é geminiana. Paula Gomes é de 17 de junho de 77. E a Janete tá aqui já mandando, dizendo que, nossa, tô arrepiada com a descrição, que fez muito sentido. Fez sentido? Puxa, a Janete que tem o leão na foto que eu falei. Puxa, que Mas bom. Vamos voltar para Paula. Paula, tartaruga arrastando para o mar. Então, Paulo, é o seguinte, primeiro que Gêmeos é um signo extremamente racional. Então, essa tartaruga, ela está fazendo com que você possa ouvir mais suas emoções. A água, sempre que a gente sonha com água, a gente está falando do nosso inconsciente, das nossas emoções. A tartaruga significa eu separo, eu me protejo do ambiente, eu tenho o meu lar de forma dócil. Então eu defendo o meu espaço sem ser agressivo. Então a tartaruga não tem nada a ver com lentidão. Ela fala de eu conseguir estar bem em qualquer lugar. Tartaruga te trazendo para o mar, então provavelmente uma tartaruga marinha, está dizendo o seguinte, vem comigo. Ouça as suas emoções, mergulhe nas emoções, sai um pouco da racionalidade. E você vê que você comentou do signo justamente por isso, porque Gêmeos é regido por Mercúrio, então às vezes é muito, muito racionalzinho. Então o mergulho que ela tem que fazer, não tenha medo não, mergulhe nas suas emoções que vai ser bom. Ah, muito bom. A Valéria Menezes Santos diz o seguinte, sonho que volto para uma casa que eu morei depois de casada, quando os meus filhos eram pequenos, E quando vou para o pequeno quintal no fundo, encontro o meu passarinho preso na gaiola. Me desespero, pois como eu esqueci ele, sem comida, sem água, por tantos anos, mais de 20. No sonho eu me sinto muito mal. Ela nasceu nessa casa, ela está colocando aqui que é um detalhe, que ela nasceu nessa casa que ficava nos fundos da casa dos avós dela, que já são falecidos. E ela disse que esse é um sonho recorrente. Ela é de 22 de outubro de 67. Ô, minha querida, primeiro, dizer o seguinte, esse sonho tem um significado um pouco mais complexo, Rê. Seguinte, eu diria que tem uma questão aí com os familiares. Então, se possível, faça uma prece para as pessoas que viveram nessa casa. E esse passarinho, ele representa, na verdade, você. Tem partes nossas, às vezes, o nosso animal de poder, ele pode ficar preso. Às vezes, Rê, quando você passa por um relacionamento que às vezes é um pouco complicado, uma parte sua fica presa com outra pessoa e vocês trocam. Então, esse passarinho representa alguma parte sua que ficou lá atrás. Pode ser um sonho que você não levou adiante. Algo, quando ela fala assim, eu não alimentei, eu não coloquei água. Esse passarinho representa você, sua capacidade de sonhar, de ir para os lugares. Então, meu aconselhamento para você, reveja aquilo que ficou. Nunca é tarde,
Nunca é tarde para a gente reavivar um sonho, para conseguir, para voltar a estudar, para fazer alguma coisa e para começar a ser feliz. Me dá uma impressão de muita sensibilidade. Ela está ali na saída de Libra para Escorpião, então são pessoas que têm uma intensidade emocional muito grande. Então essa intensidade às vezes faz com que tudo toque muito. Inclusive eu vi a imagem dos avós, aparece aqui para mim. Então, se você for católico, isso não te agredir, manda rezar uma missa para os seus avós, para os falecidos e tente se harmonizar com isso, porque o seu sonho sim tem algo mais, e acredite, eu sei que pode ser dolorido, mas a gente precisa suplantar a dor e olhar para a vida, porque esse passarinho vai crescer, vai se desenvolver e tem muita coisa para você passar ali, né? Vai voar. Precisa voar. O passarinho então, é o animal de poder dela. Isso. Ele está mandando esse recado, que está fortíssimo. E nesse caso, porque você vê, ele está esquecido há 20 anos, ele está vivo lá. Claro. Só que ele está preso. Mesmo sem comida e sem água. Exatamente. O que significa que a nossa amiga é muito resistente, ela tem mais força do que ela imagina. E provavelmente ela deve ter algum sonho aí que está meio engavetado. Sabe aquele que a gente não pega por vergonha? Sim. Ele vai trazer. Ó, vai lá, 2023 Valéria. é seu ano. Boa, minha querida. Voe. Obrigada a participação de todos, viu? Foi muito bom. É claro que o Deni vai voltar para conversar com a gente, continuar esse papo sobre sonhos. Obrigada pela presença aqui, viu, querido? Rê, muitíssimo obrigado. Eu adoro vocês, adoro estar aqui. Quero dizer que a gente tem atendimento presencial amanhã aqui na Avenida Paulista. Vocês são convidadas. E eu me sinto em casa. Muitíssimo obrigado. E a gente vai fazer lives também sobre esse assunto, tá? Pode muito bom. Acompanhar o Deni é do Rio de Janeiro, viu, gente? Por isso que sempre que ele está por aqui em São Paulo, a gente, vem pra cá bater um papo com a gente. Então volta logo, tá? Por favor. E para você fazer contato com o Deni através das redes sociais, @meuastro.com.br, @meuastro.com.br. Lá tem informação sobre esse evento que você comentou, né? De amanhã. Sim, tem tá bom. Perfeito, meu querido. Obrigada. Até a próxima, viu? Não demora a voltar não, hein? Não, tô aqui. Ponte aérea, rapidinho. Meia hora você tá aqui.